Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Paz do Senhor, Jéssica, tudo bem? Sejam bem-vindos. Pessoal, nós estamos usando aqui aproveitar a Jéssica, que eu acho que foi uma das primeiras a entrar aí, a outra Jéssica também, Poliana. Nós estamos usando um outro equipamento aqui hoje. Aí eu queria pedir para vocês falar para nós se estão ouvindo bem, se vocês estão recebendo bem aí, tanto o áudio quanto o vídeo. Dá um ok para nós aí, por favor. Como é que tá o nosso áudio, como é que tá o nosso vídeo, para a gente poder começar o nosso papo, o nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Jéssica Poliana, irmã Viviane, irmão Afrânio, irmã Elivânia, paz do Senhor. Michaele, Nayara, Renatinha, minha prima. A Jéssica está dizendo aqui que está ótimo. Muito bem. Marcinha Vieira, irmã Márcia Bortolosso, irmã Sara, irmão Nicolau. Obrigado, irmã Viviane. Deus abençoe. Júlia, Leozinho, saudade, Leozinho. Deus abençoe. Rosimeira, Netinho, sejam todos bem-vindos. Vou deixar a irmã Cíntia dar uma saudação para os irmãos também. Daqui a pouco a gente começa a falar sobre o tema que nós começamos naquela live anterior, né? Que foi sobre ansiedade e depressão. E nós não tivemos tempo de falar tudo. Falamos só sobre ansiedade. E aí hoje nós queremos falar um pouco sobre a depressão, né? Não somente o aspecto psicológico, científico, mas também no aspecto bíblico, principalmente. Então os irmãos e as irmãs já podem, por gentileza, compartilhando a live para que outros irmãos, outras pessoas possam também ser alcançadas e abençoadas nesta noite. Tá certo? Então compartilhe aí com seus amigos e aqueles que quiserem enviar também a sua pergunta, podem enviar que a irmã Cíntia vai tentar responder, né? E alguns já enviaram pelo WhatsApp e aqueles que quiserem pode estar enviando, pode estar mandando aí nos comentários, que hoje eu estou com um caderninho aqui, com a caneta para anotar todos, para não perder nenhuma, porque teve gente que ficou brava comigo, porque da outra vez eu perdi as perguntas. Deus abençoe irmã Marcinha, irmão Nado, aí de Lavras. Deus abençoe todos que estão chegando aí, irmã Milker, paz do Senhor, irmã Sara, Maxwell, sejam todos bem-vindos. A irmã Cíntia vai dar a sua saudação também. Pai Senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos, né? Para a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante. Então vão chegando, os irmãos que puderem compartilhar, compartilhem a live. E assim Deus vai abençoar esse momento também. Nós cremos, né, que é uma oportunidade que Deus nos deu para poder falar para as pessoas a respeito desse assunto, para que muitas pessoas sejam tocadas, para que muitas pessoas sintam, né, o cuidado de Deus na vida delas através desse momento. Maravilha. Amém, meus irmãos? Nós já temos aqui, nós temos uma pergunta
que foi feita na live anterior, que é sobre ansiedade e que não deu tempo da irmã Cíntia responder. E a pergunta é a seguinte: quais sintomas podem indicar que a ansiedade está sendo destrutiva, irmã Cíntia? Quais sintomas podem indicar que a ansiedade está sendo destrutiva? Então, na live passada, né, eu falei para os irmãos que a ansiedade é um estado emocional doloroso, marcado por inquietude, medo, e acompanhado por algumas alterações do sistema nervoso. A ansiedade é uma preocupação excessiva, né, além do normal, com a vida e com o futuro. E ela é acompanhada de sintomas físicos, como taquicardia, fraqueza, dificuldades para raciocinar. É, Temos também a questão de alterações no sono e no apetite, né? Então, nós vemos assim que quando a ansiedade ela começa, né, a evoluir para comprometer até a saúde mesmo da pessoa, né? Nós vemos que ela está no grau avançado e que traz prejuízos e comprometimentos, né? Na questão do sono, né? A insônia pode acompanhar os quadros de ansiedade e o fato de não dormir bem gera prejuízo para as pessoas, né? E também os distúrbios alimentares, né? Ou o comer compulsivo, ou também no caso da pessoa da pessoa não se alimentar, também pode trazer prejuízos para a vida da pessoa, para a saúde de uma forma geral, né? Então nós vemos assim que esses sintomas, né, todos que eu falei aqui para os irmãos, quando eles se apresentam de uma forma exagerada, excessiva, traz prejuízo para a vida da pessoa. A pessoa diante, né, com esses sintomas, ela não consegue desenvolver tarefas simples da vida dela, né? Compromete o funcionamento ocupacional e social da pessoa. Quando a pessoa começa a perceber que ela não consegue trabalhar direito, que ela não consegue cuidar das suas tarefas diárias direito, de uma forma adequada, que isso está interferindo no seu funcionamento ocupacional, social e familiar, isso indica que a ansiedade está trazendo um prejuízo para ela e que tem que ser olhada, tem que ser verificada, tem que ser avaliada, não é algo que pode ser desprezado. Muito bem, maravilha. Meus irmãos, que alegria ter todos vocês aqui. Já temos um bom número, né? De irmãos e de irmãs, de amigos. E para nós é uma alegria estar fazendo esta live juntamente com vocês. E hoje, como eu disse, nós vamos falar um pouco mais sobre a depressão, né? Esta era uma pergunta sobre a ansiedade que tinha ficado sem a resposta, mas hoje a nossa proposta é falar sobre a depressão, uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo, milhões de pessoas no Brasil e também uma grande quantidade de cristãos, de evangélicos, né? Porque a depressão, como qualquer outra doença, ela não escolhe posição social, econômica, religiosa, enfim, todos estão sujeitos a passar por isso, por enfrentar esta doença. Então, os irmãos que tiverem alguma pergunta sobre depressão, né, pode mandar aí nos comentários que nós estaremos aqui retransmitindo para a irmã Cíntia. De início, eu quero pedir para a Cíntia falar para nós, de maneira assim mais resumida e de maneira assim bem objetiva, o que seria a depressão do ponto de vista científico e psicológico, irmã Cíntia? Então, a depressão, ela é um transtorno do humor, ela afeta esse aspecto, né, do humor. E, né, os sintomas principais da depressão é a tristeza, o desânimo,
o isolamento social, né? Geralmente as pessoas deprimidas, elas não querem ter contato com outras pessoas, ficam trancadas em casa, no quarto, e isso é uma característica também. É, pensamentos de morte, né? É, vontade, pensam em se matar, acabar com a própria vida, às vezes pensam assim que seria melhor que não existisse, que não desse prosseguimento à própria vida. Autopiedade, né? Autocompaixão, aquelas pessoas que têm muita dó de si mesmas, se acham muito coitadas, né? É, baixa autoestima, as pessoas deprimidas elas têm baixa autoestima também, assim como na ansiedade. Irritabilidade também é um sintoma da depressão, não é só a tristeza, né? Às vezes a gente acha que o sintoma da depressão é só a tristeza, a apatia, o desânimo, mas também a irritabilidade pode indicar um estado depressivo, né? Aí seria basicamente esses sintomas. Ah, tem também alteração no apetite e no sono que a depressão pode causar. A pessoa deprimida, ela, como eu falei, tem um desânimo, né? Ela muitas vezes não tem disposição para fazer as coisas, né? Às vezes uma coisa simples, uma coisa assim do dia a dia, uma tarefa simples, aquela pessoa por estar no estado depressivo, ela não tem disposição, né, acha que não vai conseguir fazer, que não vai dar conta, não tem energia suficiente para fazer uma atividade simples. Então, nos casos mais graves, né, de depressão, às vezes a pessoa não tem ânimo, disposição nem mesmo para cuidar da sua própria, do seu aspecto pessoal, né, tomar um banho, cuidar, né, da sua higiene pessoal. Tem alguns casos, né, que acontece isso também, tem o descuido nessa área, né, tão comprometida que a pessoa está, tanto o grau da depressão, a gravidade, né, leva em muitos casos a pessoa a ter mesmo desleixo com a questão da higiene pessoal, do cuidado com o seu próprio corpo, com a sua própria aparência. Muito bem. Nós vamos fazendo, irmãos, as perguntas à medida que elas forem surgindo, para não acumular para o final. Então, irmã Cíntia, nós temos aqui já uma pergunta da irmã Patrícia, e ela pergunta o seguinte: até quanto tempo após o parto uma mulher lactante pode ter depressão pós-parto? Porque existem tipos de depressão, né, irmã Cíntia? E um Sim, deles é a depressão depressão pós-parto. pós-parto, que nem todas as mulheres têm, né? Depende muito Uhum. de vários fatores. Mas a irmã Patrícia está perguntando até quanto tempo após o parto a mulher lactante pode ainda ter a depressão pós-parto. Então, essa questão, né, da depressão pós-parto e do tempo, né, após, eu vejo que precisa ser avaliado, né, cada caso, né? Então, assim, tem mulheres que logo que já têm o bebê, elas já entram aí num período depressivo, e tem mulheres que às vezes não é imediatamente, é, é, espera passa-se algumas semanas ou talvez até alguns meses para que elas venham desenvolver essa depressão, né? Mas eu acredito assim que dentro dos primeiros 6 meses, né, de vida da criança, é, a mulher desenvolvendo algum sintoma depressivo, ela pode ser considerada uma depressão decorrente aí da situação do puerpério, né, do fato de ter passado pelo parto e estar nessa fase de, de pós-parto, né? Então, assim, tem essas variações, né, de acordo com cada mulher, deve ser avaliado cada caso individualmente, né? E também é importante lembrar que é, algumas mulheres elas passam um período, né, de alteração muito brusca do humor, e isso não quer dizer
que ela está passando por um período de depressão. É um reflexo, né, das alterações hormonais que ela vivenciou ali pelo parto e agora pelo início da amamentação. Algumas mulheres apresentam, né, alterações bruscas do humor, irritabilidade, mas isso não quer dizer que seja uma depressão. Para entender se é ou não uma depressão, deve ser olhada a duração desses sintomas nessa fase, né? Então, assim, se esses sintomas persistirem por mais tempo, não for ali uma coisa pontual, pode indicar uma depressão. Muito bem. E eu acredito também, né, irmã Cíntia, que cada pessoa reage de uma forma à depressão. Cada indivíduo reage de uma forma. Não somente a mulher após o parto, né, irmã Cíntia, mas Sim, cada ser humano tem a sua forma de lidar com a depressão. E por isso que precisa ver cada caso, né, cada caso específico. individualmente, né, Difícil específico, estabelecer um tempo, né? é difícil estabelecer um tempo, né? É, e cada pessoa reage de uma forma, como eu falei, é importante a gente entender que algumas mulheres podem ter ali logo no início, né? E outras podem talvez não ter no início e ter mais para frente. E talvez algum familiar possa até pensar que não seja uma depressão pós-parto, mas ser por causa desse período, né, de puerpério, de amamentação e esse período de pós-parto, né? Tem aqui também uma pergunta muito interessante, uma Cintia, que tem chegado aqui para nós, da irmã Ruth Miriam, e ela faz a seguinte pergunta. Paz do Senhor, irmã Cintia. É verdade que quando uma pessoa está com depressão, se a gente insistir em questão de reanimar ou incentivar a pessoa a reagir, pode atrapalhar mais ainda? Essa é uma pergunta Bom, é uma interessante pergunta e interessante, bem prática, né? porque geralmente quando uma pessoa tá com depressão, a tendência, né, dos familiares, dos amigos, é querer incentivar a pessoa a reagir, querer motivar a pessoa a sair daquele estado, né? E a gente percebe que essa boa intenção dos familiares, dos amigos, muitas vezes não surte um efeito positivo, porque é uma doença, é algo que está além da vontade da pessoa, por mais que a pessoa esteja motivada a querer mudar, por mais que a pessoa esteja motivada a querer superar aquela fase, muitas questões ali ultrapassam a boa vontade da pessoa, ultrapassam a motivação da pessoa para melhorar. E em alguns momentos, esse tipo de conselho pode, dependendo da forma como ele é colocado para a pessoa depressiva, ela pode sim trazer aí um prejuízo ou talvez é, não, não contribuir para a melhora da pessoa, porque a pessoa deprimida ela pode pensar é, que ela conseguiria melhorar, mas não consegue, né? Esse tipo de conselho, esse incentivo, traz, coloca, né, na pessoa a responsabilidade integral pela melhora dela, né? Quando muitas das vezes nós percebemos que é algo que extrapola a vontade e a capacidade da pessoa de melhorar, né? Então, acho que em alguns contextos, para algumas pessoas, esse tipo de conselho não funciona mesmo. E às vezes pode prejudicar, porque a pessoa se sente responsável, né, por aquilo, a pessoa pode se sentir é, incapaz, né? Todo mundo está me incentivando, está falando que eu preciso ter força de vontade, que eu preciso de encarar e não estou conseguindo. Isso pode fazer com que a pessoa se sinta, na verdade, fracassada por não conseguir responder à depressão, que é algo muitas vezes maior do que a força de vontade, maior do que a capacidade da pessoa. Acho que pode gerar esse efeito, sim. Maravilha, muito bem. Meus irmãos, nós estamos felizes aí com a presença de todos. Quero pedir mais uma vez aos irmãos que puderem compartilhar a live, né, para que mais pessoas sejam alcançadas. Nós estamos falando hoje sobre depressão, né?
estamos falando aí dos aspectos gerais. Daqui a pouco vamos falar um pouco também das questões bíblicas. Mas os irmãos que tiverem as suas dúvidas já podem ir encaminhando aí pelos comentários. Nós temos mais uma pergunta aqui, irmã Cíntia, do nosso irmão presbítero Carlos Roberto, e a pergunta dele é a seguinte: irmã Cíntia, a depressão pode ter sintoma não perceptível? Em outras palavras, acho que ele quis dizer, a depressão pode ser assintomática, né? A pessoa pode estar com depressão e não exteriorizar isso de alguma forma. Acredito que seja mais ou menos isso, irmão Carlos. Se não for, irmão, pode me corrigir, tá? Muito bem. Eu não entendi a pergunta. Não exteriorizar ou não... não ter sintoma não perceptível. Sentir que está com... Ele pergunta não ter sintoma perceptível. Acontece alguns casos assim, a pessoa está com depressão, mas os outros não percebem que ela tem depressão, né? Isso acontece em alguns casos, sim. A pessoa ela é deprimida, tem aí uma tristeza, tem aí alguns sintomas de depressão, e os outros que estão convivendo com ela não conseguem perceber isso, né? E a gente vê muitos casos de humoristas, né, que tiveram depressão, que têm depressão e que trabalham com isso, né, fazem outras pessoas rirem e fazem outras pessoas se sentirem bem, mas que dentro de si vivem esse dilema, esse impasse da depressão. Então, é possível isso acontecer mesmo, a pessoa ser deprimida, ter uma depressão e os outros não, as pessoas ao entorno, ao redor, não perceberem que ela se sente assim, que ela vive essa situação, que passa por esse dilema, né? Então, em muitos casos, a gente até assusta, né, na mídia, de pessoas que suicidam, né? A gente pensa, nossa, mas essa pessoa nunca que parecia ter uma depressão, e às vezes os familiares também falavam que não percebiam que estava nesse ponto, né? Porque a pessoa não transparecia ser dessa forma. Então isso acontece, sim. E aqui, meus irmãos, eu quero até aproveitar para fazer um adendo, porque nós temos observado de um tempo para cá, pouco tempo, não sei não sei precisar quanto tempo, mas nós temos observado de um tempo para cá um número muito grande de suicídio de pastores. E pelo que eu já estudei, pelo que eu já li sobre esses casos, esses pastores que tiraram a própria vida porque sofriam de depressão, essa depressão era de alguma forma, não era percebida, né? Ela não era notada pelos membros da igreja, pelo ministério da igreja e às vezes até pelos próprios familiares. Mas eram homens que sofriam com a depressão, muitas das vezes sofriam calados, né, mas assim, tipo, guardavam aquilo para eles, e o que acabou, né, culminando com o suicídio. Então, de alguns anos para cá, 2 ou 3 anos, mais ou menos, nós temos visto aí na mídia um crescimento enorme de suicídio de pastores que sofriam de depressão e que essa depressão muitas das vezes não era percebida, não era notada. Nós temos aqui também, irmã Cíntia, uma pergunta da Raabe. É a Raabe mesmo, viu? Uhum. A Raabe Apolinário. Até porque esse nome aí são poucos, né, Raabe? A Raabe pergunta o seguinte: irmã Cíntia, na sua opinião, um cristão pode viver a vida toda em depressão? Também é uma pergunta muito boa da irmã Raabe. Um cristão pode viver a vida toda em depressão? E aí, irmã Cíntia, então eu já vou aproveitar e vou emendar uma segunda pergunta dentro da pergunta rápida. Irmãos, nada é combinado aqui em casa, viu? A irmã Cíntia não sabe de nada das perguntas que eu faço aqui na hora, o pessoal manda aqui, então é tudo assim meio, mesmo
não bate e vai, né? A pergunta da Mahabi é essa: se um cristão pode viver a vida toda em depressão, e eu vou emendar a segunda pergunta em cima dessa. Se a depressão é uma doença que tem cura ou não? Bom, essa pergunta ela é interessante, né? E, assim, do ponto de vista científico, né, a gente sabe que a depressão ela é uma doença recorrente, né? O que isso quer dizer? Que a pessoa ela tem um episódio de depressão, ela pode melhorar desse episódio e dali a algum tempo esse episódio pode retornar, né? Então, assim, a pessoa ela convive ali com a depressão na vida dela, né? Deixa eu aproveitar aqui, irmã Cintia, que a irmã já vai responder então a pergunta, junto com essa pergunta da irmã Jane. Por que mesmo fazendo uso de medicamentos e psicoterapias acontecem recaídas? É por causa dessa característica da doença, né? É uma doença recorrente. A pessoa ela convive com a depressão, ela tem a depressão, ela tem momentos que ela melhora, os sintomas desaparecem ou diminuem, mas vai ter momentos que esses sintomas podem ir dependendo da situação, do momento, do contexto, podem retornar, podem se intensificar. Então nós vemos que a depressão ela tem essa característica, né, de ser recorrente. Então, assim, do ponto de vista da ciência, né, a gente vê que a depressão ela pode ser controlada com o uso dos medicamentos, com a terapia, alguns casos, assim, talvez é uma depressão ali de um período da vida, né? Às vezes aconteceu um luto, está vivendo um luto, perdeu uma pessoa, às vezes a pessoa passa por aquele período e aí depois ela se recupera e não tem mais, mas tem a depressão que talvez não está nem relacionada a esse período, mas é algo assim da própria pessoa mesmo, a doença, uma doença que a pessoa tem, e aí nesses casos eu vejo que a gente vê que tem os episódios, né? A pessoa melhora, pode retornar, os sintomas. E assim, para a ciência a gente vê dessa forma. Tem como controlar os sintomas, tem como amenizar os sintomas. Mas, né, do ponto de vista, assim, nós pensarmos como cristão, nós vemos que nós temos um Deus que pode curar todas as doenças e todas as enfermidades, né? Então, nesse ponto, a gente pode falar que a depressão para o cristão que tem fé em Deus e que confia em Deus, que pode ter sim cura, como outras doenças que nós vemos aí na medicina que são consideradas incuráveis, um câncer, né? Então eu vejo da mesma forma que pode ter a cura sim. Muito bem. A Jéssica enviou uma pergunta aqui. Eu acredito que foi na hora que eu estava dizendo sobre pastores com depressão, Jéssica. Eu acho que foi nesse momento. Se não foi, você me corrige. E ela perguntou o seguinte: em sua opinião, como a igreja deveria lidar com essa situação? Eu acho que essa pergunta foi para mim. Jéssica, então, as igrejas elas podem se valer de vários instrumentos para lidar com essa situação. Só que eu vejo que aqui seria uma responsabilidade talvez maior das convenções de pastores, de terem equipes de apoio, né, com psicólogos, com conselheiros cristãos realmente preparados e capacitados, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista bíblico, para auxiliar esses pastores. Eu já tenho notícias que algumas convenções estaduais da nossa denominação no Brasil já estão criando essas equipes. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Nas convenções americanas, das Assembleias de Deus, é muito comum essas equipes de terapeutas cristãos, psicólogos, conselheiros cristãos, pastores experientes, auxiliando outros pastores que estejam enfrentando
episódios de depressão. Então, eu acredito Uhum. que seria mais ou menos isso. Sim. Nós temos aqui também uma outra pergunta da irmã Rosimeire. Irmã Cintia, paz do Senhor, eu faço tratamento há mais de 12 anos de depressão. Só que depois que me mudei, fiquei pior, muito pior. O que posso fazer? Casal mudou de cidade, né? No caso, eu acredito que a irmã deve ter mudado Aham. de cidade, né? Ou de casa, enfim. Uhum. Bom, aí assim, eu vejo que a irmã deve procurar observar, né? Dentro dessa mudança que a irmã fez, né? é, a gente não sabe ao certo se é de casa ou se é de cidade, é, o que no ambiente anterior favorecia a irmã estar melhor, que nesse ambiente não tem, porque a gente vê que o ambiente ele também é um, é um é algo que propicia uma melhora na depressão e pode também propiciar uma piora, né? Então, assim, talvez a irmã estava eu não sei a situação da mudança da irmã, mas talvez a irmã estava numa cidade que os familiares também moravam lá, e talvez a irmã mudou para uma cidade é, que não tem familiares, e isso era um ponto de apoio para a irmã, né? Pode ser isso. E aí, o que que a irmã pode fazer é tentar se aproximar desses familiares, né? Tá mais próxima deles. Então, acho que a irmã tem que observar na situação da irmã o que que alterou no seu ambiente, né? O que que antes tinha que favorecia que a irmã estivesse melhor, o que que não tem nesse ambiente atual, ou que tem no ambiente atual que está prejudicando a saúde emocional da irmã. Então, como foi uma mudança, né, a irmã entender aí nos dois ambientes o que que alterou, o que que mudou, o que que tinha no outro que fazia a irmã sentir melhor, o que tem nesse atual que faz a irmã não se sentir tão bem assim. Então, eu aconselho a irmã a fazer uma avaliação, né, do ambiente atual, do ambiente anterior, né? E eu acho que o primeiro passo seria esse, né? Identificar os fatores ambientais que estão aí interferindo na saúde emocional, na saúde mental da irmã. Muito bem. Meus irmãos, dentro dessa pergunta aí ainda, eu tenho aqui um livro da CPAD, o título é As Doenças do Século. Isso aqui foi tema de uma lição de escola bíblica dominical, que eu não me recordo quando, mas eu acho que foi em 2008. E esse livro foi escrito pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que hoje é pastor-presidente na Assembleia de Deus em Curitiba, e ele foi o comentarista de lição naquela época. E uma das lições é sobre depressão. E aqui tem um subtópico, um subitem aqui no capítulo da depressão, que é saindo da depressão. E a mudança de ambiente é exatamente um dos aspectos que ele aborda aqui. E ele cita o exemplo de Elias, e eu vou falar de Elias no final da live, eu vou falar sobre a depressão de Elias. Mas eu queria ler essa parte aqui só para aproveitando a pergunta da irmã Rosimeire. Diz aqui o seguinte: Deus tirou Elias do deserto para Horebe, uma variante para o Monte Sinai, o Monte de Deus, localizado cerca de 320 quilômetros de Berseba. Elias precisava de novos ares, de um novo ambiente para examinar a sua vida de um novo ponto de vista. Um ambiente estressante e uma rotina rígida e desgastante são altamente prejudiciais para a saúde de uma pessoa. É bastante salutar que uma pessoa deprimida mude de ambiente, modifique sua rotina, trabalhe um pouco menos, tire um período de férias e passe um tempo a mais com a sua família. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui, irmã Cíntia, que a irmã Jéssica, a irmã Jéssica Batista enviou antes da live pelo WhatsApp, e a irmã Jéssica Poliana mandou aqui também nos comentários, então vamos aproveitar para a irmã responder. A pergunta é:
quais são os tipos de depressão? Porque existe mais de um, né, irmã Cíntia? Sim, existe mais de um. Essa depressão comum que a gente ouve falar, mais geral aí, que nós vemos a maioria das pessoas terem, é chamada de depressão maior. Né? Então aí a pessoa desenvolve o episódio de depressão, é, e aí pode ser recorrente, né? Então aí é o comum, é o que a gente vê acontecer, né? Na maioria dos casos. É, tem a questão da depressão pós-parto, né? É, que a gente já comentou, que é ali uma depressão que acontece logo ali nos primeiros meses após o parto e que afeta a mulher ali, né, nesse período. Tem as depressões assim sazonais, que é dos períodos de vida, né? Como eu falei, às vezes a pessoa está passando por um período de perda de um familiar, então tem essa depressão também que é por causa ali daquele momento, daquela fase, daquele período, né? A pessoa está passando por uma fase difícil na vida, na família, e aí apresenta um quadro depressivo, tem essa depressão relacionada a um período específico da vida da pessoa, né? Então a gente pode ver assim que basicamente, né, são esses tipos de depressão que aparece, que a gente vê, né? É, geralmente. E a Jéssica Batista, irmã Cintia, ela pergunta também quais são as causas e os fatores de risco da depressão. Bom, as causas da depressão são múltiplas, né? Como em todo transtorno psiquiátrico, não existe ali uma única causa, né? Então nós vemos que tem questão hereditária, tem questão da história de vida da pessoa, tem a questão do momento atual que ela está vivendo. Então é um conjunto de fatores, né? Às vezes ela está passando por um problema muito sério na vida, e aí junta que tem com isso tem uma questão hereditária, genética, de família, né? Então a gente vê que são uma série de fatores que podem interagir e causar a depressão, né? É uma história de vida também, né? Às vezes a pessoa passou por situações de violência, de abuso, de negligência na vida. Então, são uma série de fatores e elas em conjunto interagindo e eles, né, em conjunto interagindo um com o outro pode ocasionar aí um episódio depressivo. E eu quero aproveitar essa deixa da pergunta da Jéssica para fazer a seguinte pergunta. Muita gente confunde a depressão, que é uma doença, como a irmã já disse, é um transtorno psiquiátrico, né? Sim. Muita gente confunde a depressão com uma tristeza, com uma infelicidade passageira, com uma angústia. Então, acredito que muita gente tem essa dúvida também. Como que a pessoa vai fazer essa diferença entre a depressão enquanto doença, realmente, e uma tristeza que todos nós estamos sujeitos a passar por elas, né? Por momentos de tristeza, por momentos de angústia, enfim. Então, queria que a irmã explorasse para nós aí essa questão, que eu acredito que é a dúvida de muitos irmãos, muitos amigos que estão nos acompanhando. Aliás, Deus abençoe a vida de todos, que alegria os irmãos estarem aqui. Os irmãos são o motivo da nossa live. Se não tivesse ninguém assistindo, a gente não estaria aqui. Então, Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco, para participarem, interagirem. Nós estamos muito felizes. E quem não compartilhou ainda, compartilhe aí para que outros irmãos também, outros amigos possam participar. Essa pergunta é muito importante para a gente esclarecer uma questão que nem toda tristeza, nem toda angústia é depressão. Às vezes a gente tem tendência a pensar, tô triste, tô para baixo, tô angustiado, tô desanimado, então eu tô com depressão. E não é assim. A tristeza, a angústia
sentir-se triste faz parte, né? É inerente à condição do ser humano. O ser humano tem momentos mesmo que ele vai ficar triste, que ele vai ficar desanimado, que ele vai ficar cabisbaixo, mas isso não significa que, em todo caso, essa condição é uma depressão. Então, como é que a gente pode fazer essa diferença, né? No caso de ser uma depressão, no caso de ser uma tristeza passageira, uma angústia que não é algo grave, né? Que nós devemos preocupar. A gente precisa de olhar para a persistência, né, desse sintoma, dessa tristeza, dessa angústia, né? Quanto tempo isso dura, se prolonga por muito tempo, né? Se vem acompanhado, né, por esses outros sintomas que eu falei anteriormente, né? É, e o quanto que isso afeta, como eu falei, né, anteriormente, o funcionamento da pessoa, o funcionamento ocupacional, o funcionamento social, as interações, os relacionamentos da pessoa, as funções que a pessoa tem que exercer na sua vida. Então, acho que para a gente tentar iniciar uma diferenciação entre a tristeza normal que todo ser humano tem e a tristeza, a angústia que aponta para uma depressão, acho que a gente tem que atentar para esses fatores. Muito bem. Aproveitando essa questão, meus irmãos, fazer a diferença, né, entre depressão e uma tristeza, eu estou com outro livro aqui que eu queria mostrar para os irmãos, O Pastor como Conselheiro, de Paul Hoff. Esse é um livro até antigo da editora Vida, mas é um livro excelente, um dos melhores livros de aconselhamento cristão, aconselhamento pastoral. A primeira edição dele é de 1981 e essa aqui é de 1996. E no capítulo aqui que ele trata sobre depressão, eu queria ler aqui um parágrafo para os irmãos, que ele faz esse paralelo com a tristeza, né, irmã Cintia? Ele fala o seguinte: pode ser estranho que muitas pessoas não façam diferença entre a depressão e a infelicidade passageira. Esta, a infelicidade passageira, é provocada em grande parte por circunstâncias adversas, mas a pessoa não perde sua perspectiva nem a esperança e pode continuar agindo normalmente. Em contrapartida, a depressão afeta a disposição inteira da pessoa, determinando como ela vê a si mesma, suas circunstâncias e as demais pessoas. A pessoa deprimida tem um conceito pessimista da vida. Parece-lhe que tudo é cinzento ou negro. Torna-se vulnerável àquilo que a ameaça e até as frustrações insignificantes. Olha que interessante isso. E até as frustrações insignificantes, peraí que eu perdi aqui, podem aumentar seus sentimentos depressivos. Essa é uma característica interessante, né, Sim, irmã? Assim, de quem tem a depressão, irmãos, qualquer frustraçãozinha, qualquer contrariedadezinha, por mínima que seja, já faz com que a pessoa se sinta a pior pessoa do mundo, se sinta derrotada, sem perspectiva de vida, enfim. Pensa que tudo o que fizer sairá mal e sente-se incompetente, inadequada e indigna do amor. Rejeita-se a si mesma, afunda-se na apatia, diz dentro de si: a vida é um vale de lágrimas, não vale a pena viver. Então é interessante esse sim, contraste aqui, com né, irmã certeza. Cintia? Nós temos aqui, meus irmãos, mais perguntas, muitas perguntas, nem sei se vai ser possível responder todas, mas nós agradecemos a todos os irmãos que têm nos enviado. A irmã Jane pergunta o seguinte, ela afirma, ela faz uma declaração e depois ela pergunta: devido ao luto, adquiri a depressão e ansiedade. Mesmo com todo o tratamento e consciência da minha situação, recentemente descobri que estou sofrendo com alergia emocional. É normal aparecer mais problemas desse tipo mesmo em tratamento?
Sim, é normal. É normal aparecer, mesmo em tratamento. E, infelizmente, né, porque assim, o tratamento, ele ajuda a pessoa a se sentir melhor, mas como eu falei, é um controle, não é uma cura, né? A pessoa, ela ainda tem que lidar com aquilo, tem que viver com aquilo, né? E às vezes, né, dependendo do tratamento, é, se for só, por exemplo, o uso do medicamento, isso pode indicar também a necessidade da associação do tratamento psiquiátrico com uma psicoterapia, né? Porque talvez está indo além, é algo além que o medicamento ali naquele momento possa auxiliar, né? Talvez isso seja um indicativo de que há necessidade de uma terapia ali para trabalhar outras questões que só o uso do medicamento não consegue é, abordar e abranger. Então, talvez pode ser também um indicativo disso, né? De uma reformulação do tratamento e de inclusão de um outro tipo de tratamento com outro profissional também. Talvez seja um indicativo para isso também. Muito bem. Temos aqui uma outra pergunta da irmã Lislaine. Boa noite, a paz do Senhor. Primeiro gostaria de parabenizar vocês por esta live. Amém, irmã Lislaine. Obrigado, Deus Obrigada. abençoe. Amém. A pergunta dela vai mais ou menos de encontro à pergunta que o irmão Carlos fez lá atrás, Uhum. que é o caso de pessoas com depressão, mas não Exterioriza. exterioriza e Uhum. etc. A pergunta dela é a seguinte: como identificar se uma pessoa está com depressão? Bom, é, nos casos dessas que não Não, não, exterioriza. de forma Ah, geral que ela tá. está perguntando. Uhum. Bom, eu vejo assim, né, na convivência. Sintomas. Os sintomas que a pessoa apresenta, né, na convivência ali de um familiar, a mudança no comportamento, a indisposição para fazer as coisas, às vezes, é, o, o, às vezes a pessoa chora sem motivo, excessivamente, prefere ficar isolada, tem insônia, não consegue dormir ou dorme demais também, o sono exagerado. Não em todo caso, mas em alguns casos também, né, muito sono, dormir muito também pode ser um indicativo. Então, eu observar Ideação esse suicida. ideação suicida, a pessoa está falando que quer se matar também, né? Ou quer morrer. Às vezes a pessoa não fala assim, eu quero me matar, eu vou morrer. Às vezes a pessoa fala isso de uma forma implícita, né? Ah, não vale a pena viver, eu tô cansado dessa vida, né? Então aí observando Não quer trabalhar, não quer essas coisas, estudar, não quer trabalhar, não higiene quer estudar, pessoal. não cuida da higiene, não quer se alimentar, mudanças bruscas no peso também da pessoa, às vezes a pessoa engordou muito ou emagreceu muito rápido. Então tudo isso são indicativos, né, sinais que pode ser observado, né? Mas é muito importante essa questão do diagnóstico, que às vezes a gente tem a tendência a ler alguma coisa sobre a depressão, a ansiedade, a gente mesmo fazer o diagnóstico da pessoa, do outro, né? Do esposo, do filho. É importante, né? Se você está percebendo alguma coisa diferente no filho, no esposo, ou em relação a você mesmo, que está extrapolando e algo que precisa de uma atenção, é importante procurar um profissional, né, para fazer uma avaliação e ver se realmente é isso que você está pensando, né? É, então, assim, é importante estar atento a esses sintomas, mas também não tomar esse lugar de fazer o diagnóstico, deixar isso para um profissional fazer, né? Maravilha. A irmã Josi pergunta o seguinte, ela faz aqui um link com a live passada, né, Josi? Qual seria a diferença de ansiedade e depressão? Crise de ansiedade pode se transformar em depressão? Sim, a ansiedade, como eu falei, né, ela é mais essa questão da inquietude, dessa preocupação excessiva, é,
desse medo, né? E tem os sintomas físicos, que é sudorese, taquicardia, dificuldade para raciocinar. Então, assim, a ansiedade só, né, pura e simplesmente, ela não afeta o humor. A depressão, ela afeta o humor. A pessoa fica triste, para baixo, cabisbaixa, angustiada. Você pode ter ansiedade, mas não ter o seu humor alterado. Você pode ter ansiedade, mas não ter o cansaço, o desânimo, o desleixo com a higiene pessoal, com o aspecto pessoal. Então, assim, para fazer essa diferença, né, entre depressão e ansiedade. A ansiedade é essa inquietude, essa preocupação excessiva, e a depressão já vai mais para a questão da tristeza, da apatia, do desânimo, da desesperança pela vida, né? E outras situações que eu falei aqui para os irmãos. Agora, a ansiedade, ela pode levar a um estado depressivo, tanto é que tem alguns casos que tem uma associação entre depressão e ansiedade. Às vezes tem pacientes que têm os dois diagnósticos, né? Pode sim levar a um estado depressivo, sim. Maravilha. Tem aqui mais uma pergunta da irmã Cristiane Nascimento. Deus abençoe, irmã Cristiane. Saudade de vocês. Um abraço aí para toda a família. Ela pergunta o seguinte, irmã Cíntia. Parei de tomar Fluxene, acho que é Fluxene mesmo, há uns 7 meses. Até agora fiquei bem, mas acho que vai atacar a qualquer momento. E volta pior. Antes da irmã Cíntia responder, acredito que todo mundo que enfrenta a depressão, irmã Cíntia, sempre tem aquela angústia de que Mais graves vão acontecer. episódios voltem a acontecer. E eu acho que essa própria angústia dela acaba gerando né? mais ainda a possibilidade da depressão, É né? um fator, né, que contribui também. Agora, irmã Cristiane, a irmã a gente vai responder, mas a primeira coisa, eu acho que a irmã deve ter parado de tomar um remédio com orientação médica. Espero que a irmã não tenha parado de tomar por si mesma. É, né? muito importante, né, fazer o uso de medicação com orientação médica, e também a suspensão da medicação tem que ser acompanhado por um médico, principalmente se for um uso prolongado, dependendo da medicação, né, isso tem que ser acompanhado, porque o médico ele vai acompanhar, fazer, né, essa suspensão gradual e vai monitorar os sintomas, a forma como o paciente está se sentindo. Então, em todo caso, é importante fazer essa suspensão gradual, acompanhado de um médico, e também na hora certa, né? Às vezes, assim, o que acontece com os pacientes, né, que fazem uso de psicofármacos, né? Eles começam a usar e eles já sentem uma melhora. E depois de algum tempo eles sentem melhor. E aí já querem interromper o uso. E às vezes não é aquele momento para interromper. Às vezes precisa de ficar mais um tempo fazendo o uso do medicamento para realmente certificar que teve a melhora e que pode fazer a suspensão. Então, eu acho assim que para evitar também da pessoa ficar com essa preocupação em ter um outro episódio, uma outra crise, recomenda-se que o tratamento ele seja seguido da forma como o médico prescreveu, e que seja feito no tempo que o médico achar que deve ser feito, né? Eu acho que não deve antecipar a retirada de medicamento, né? Por mais que eu esteja sentindo bem, por mais que eu esteja feliz, disposta, trabalhando, cuidando das minhas atividades, se o médico entender que ainda é o tempo de continuar usando o medicamento, eu aconselho que seja feito o uso do medicamento e que a suspensão seja feita no momento que o médico achar pertinente, e seja feito de forma gradual, com acompanhamento médico e monitoramento dos sintomas, justamente para evitar essa preocupação
de ter uma crise, um episódio mais grave e pior do que o anterior, né? É muito importante a pessoa que vivencia a depressão, né, lida com a depressão no seu, né, na sua vida, ela ter um autoconhecimento, ela entender, né, a si própria, para não acontecer de chegar no ponto de ter crises profundas e graves. Né? A gente tem que ter esse autoconhecimento. Então, se você começou a perceber que não está bem, né? Não espere isso agravar, né? Às vezes a pessoa ela não tem esse conhecimento, não entende que algo mudou ali no humor, que ela está mais indisposta, o sono teve uma alteração. Então é importante a pessoa se conhecer e entender, né? Como na vida dela se manifestam os sintomas de depressão. E quando ela começar a perceber que algo ali já não está caminhando da forma como deveria, que teve uma mudança, uma alteração, ela procurar ajuda, né? Antes que esse sintoma se acentue, antes que chegue aí numa crise grave, né? E profunda. Então, isso também é importante para resguardar esse medo, essa dificuldade que as pessoas que têm depressão enfrentam de vivenciar crises futuras mais graves. Amém, maravilha. Meus irmãos, olha só, nós já estamos com quase 1 hora de live. Passa muito rápido, né? E nós precisamos caminhar para o final, porque também a minha bateria ali já está avisando que vai acabar. Mas eu queria que os irmãos comentassem aí se essa live foi bênção para a sua vida, né? Se de alguma forma foi esclarecedora. E também quero pedir aos irmãos que coloquem nos comentários sugestão de temas para as nossas próximas lives. Nós já temos talvez a próxima, é possível que nós falemos sobre relacionamento familiar durante a pandemia. Algumas pessoas, alguns irmãos já nos pediram para falar sobre isso, por conta do isolamento social, ou agora um isolamento parcial, né? As famílias estão mais tempo juntas em casa, os conflitos aumentam, a violência aumenta, os abusos sexuais infantis aumentam, a violência contra a mulher aumenta, e nós provavelmente vamos falar sobre isso na próxima live. Na semana que vem nós vamos decidir o dia ainda. Mas se os irmãos desejarem, pode colocar aí também nos comentários sugestão de temas para nós tratarmos na próxima. A gente pede desculpa se alguma pergunta ficou sem resposta. Infelizmente, o tempo não foi suficiente e nós não queremos fazer lives também muito extensas para não ficar cansativos. Eu queria aqui rapidamente, antes de nós orarmos, só falar um pouquinho da depressão de Elias. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, não vou ler para a gente ganhar tempo, mas nós vemos 4 formas, irmãos, 4 formas que Deus tratou a depressão de Elias, irmã Cíntia. Primeiro, Deus tratou a depressão de Elias com sonoterapia. Como a irmã disse, tem gente com depressão que dorme muito, mas a maioria tem insônia. E a falta de sono agrava a depressão. Sim, com certeza. Outra coisa que Deus fez com Elias, alimentação adequada. Deus falou para Elias se alimentar, comer pão e beber água. E a alimentação adequada também é um fator para a melhora na depressão. E para prevenção também. E também para prevenção. Outra coisa, Deus deu para Elias a oportunidade de desabafar. Elias, o que você está fazendo na caverna? E aí é claro que eu não quero comparar, mas assim, desabafo com terapia. Mas aí a importância da terapia, né? Da pessoa expressar, da pessoa colocar para fora aquilo que está angustiando o coração dela. E em quarto lugar, o que Deus fez com Elias? Deus o tratou revelando-lhe que o melhor da sua vida estava pela frente. Deus mostrou para Elias que o ministério dele ia crescer, que ele ia ungir um rei, ungir um profeta, e que o futuro de Elias seria ainda mais brilhante do que o seu passado, até porque o futuro de Elias foi tão brilhante que ele não morreu, né? Ele pediu a morte, mas não morreu, foi arrebatado.
Meu irmão, minha irmã, obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe cada um que nos acompanhou nessa live. Para nós foi uma alegria muito grande. Não se esqueça de colocar aí sugestão de tema para as próximas lives. Não esqueça de colocar aí nos comentários se essa live foi bênção para a sua vida, se te abençoou. E se foi bênção para a sua vida e se te abençoou, compartilhe essa live também para que outros irmãos, irmãs e amigos sejam de alguma forma abençoados. Amém, irmã Cíntia? Amém. A irmã Cíntia, ó, tinha aqui um monte de coisa escrita para falar. Olha aqui, mas não deu tempo, fica para a próxima. Mas foi boa as perguntas, a participação de todos. Vamos orar, irmã Cíntia? Vamos. Pode orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Sim, Pai, em nome de celestial, Jesus, neste momento, nós te Senhor, agradecemos nós estamos à sua pela presença. oportunidade, ó Te Pai, agradecemos, ó Deus, por de essa fazermos esta oportunidade, ó live, Deus, essa de estarmos transmissão. aqui hoje. Te agradecemos, Com ó esses Pai, irmãos, por ó este Pai, e pedimos, ó instrumento Deus, que é a o Senhor venha internet, abençoar cada um que através da participou qual, ó dessa Pai, live. Que o Senhor possa, nós Senhor, podemos estar atingi-los com a conversando, sua mão poderosa, dialogando, com o seu compartilhando com os poder, ó irmãos, Deus. com as irmãs, Pai com os querido, amigos, aqueles que estão esse importante passando tema. por um Abençoa processo cada irmão, cada difícil, irmã, às vezes um em momento de especial, Pai, aqueles que depressão, estão na enfrentando sua vida, na sua depressão. família, É ó mesmo, Pai. Pai, é Nós sim. sabemos, ó Ou Deus, que são algum momentos familiar. O difíceis, Senhor é mas nós poderoso cremos, ó para Deus, que o Senhor é o ajudar, para Deus que pode fortalecer. ajudar, que Pai, pode nós reconhecemos a fortalecer, importância o dos Senhor é médicos, Deus, ó Pai, que pode reconhecemos a importância dos sustentar com as suas mãos medicamentos, poderosas, reconhecemos a Senhor. importância dos Meu Deus, meu psicólogos Pai e das querido, terapias. nós Mas pedimos, ó reconhecemos que o Deus, que o Senhor, ó Senhor Pai, venha é o Deus alcançar, Deus, Todo-Poderoso cada vida com para seu amor, abençoar, com seu confortar, consolar acolhimento, Jesus, e com dar a seu vitória para consolo, cada seu um. conforto, ó Pai, Sim, a Pai, cada nós te coração e louvamos, cada te vida. Nós agradecemos, te ó Pai, pedimos, te em agradecemos, em nome nome de do Senhor Jesus. Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Que Deus abençoe sua casa, abençoe seu lar, abençoe a sua família, abençoe todas as áreas da sua vida. E você, meu irmão, minha irmã, que talvez está passando por um momento de dificuldade, angústia, tristeza ou mesmo uma depressão, ou você ou um familiar, confie em Deus, creia no Senhor, entregue o seu caminho, o seu coração, sua vida, deixe que o Espírito Santo encha o seu coração de paz, de gozo e de alegria. Um beijo no coração de todos e fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Pai, Senhor, irmãos, fique com Deus.